valendo. Já, vai. Já? Craquete. O senhor pode falar o seu nome, a cidade que o senhor nasceu, sua data de nascimento? Meu nome é Carlos Valim de Luca. Eu nasci em 15 de março de 1948 e nasci aqui mesmo em Rio Claro. Então, o senhor pode contar pra gente como foi esse início dos seus estudos? Vida escolar? Primeiro contato. Assim. O primeiro contato, antigamente tinha Jardim da Infância, que era o atual pré-primário, só que era um ano só. Era um ano de pré-primário. E depois a gente já entrava na primeira série do primário, que corresponde hoje à primeira série do ensino fundamental. Então, o meu primeiro contato foi brincar o ano inteirinho no Jardim da Infância. Só brincava, não fazia mais nada. Aí, no ano seguinte, começou a primeira série do primário, que chamava, que é o atual ensino fundamental. E durante quanto tempo assim, você frequentou uma instituição de ensino? Eu frequentei 20 anos. 20 anos. 20 anos, exatamente 20 anos. Eu comecei em 1954 e terminei em 73 a minha faculdade. Então eu frequentei durante exatamente 20 anos. Desde o jardim até o... Desde o Jardim da Infância até o final da minha licenciatura plena em matemática. E, sim, quais são as lembranças que o senhor tem do espaço físico, assim, dessas instituições? Tinha quadra? Na verdade, quando eu estudei na faculdade, por exemplo, não tinha nem quadra, mas a gente fazia educação física numa antiga quadra que existia aqui na Rua 3, era um clube chamado ABCD Bandeirantes. Então, acho que é faculdade, né? Atual Unesp, mas era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro. A Unesp não estava ainda em projeto para cá. E eles alugavam, acho, a quadra, então a gente fazia educação física ali, ou no ginásio de esportes, aqui pertinho. Então a faculdade, na verdade, não tinha nem quadra, né? E quando eu estudei, por exemplo, meu grupo escolar, não tinha nem prédio ainda. Eu estudei numa escola que não tinha prédio, chamava Grupo Escolar Barão de Piracicaba. Então funcionou no Joaquim Salas, uma parte, e depois lá no Marcelo Schmidt. A escola existia oficialmente, mas não tinha prédio ainda. Prédio próprio não tinha. Depois que construíram lá em cima, na Rua 8, a escola Barão de Piracicaba, né? Hoje ainda tem lá, exatamente. Agora, as lembranças, eu lembro perfeitamente do Marcelo Schmidt, lá as salas de aula, o prédio, o galpão, estudei no Ribeiro, depois eu saí do Ribeiro, voltei para o Ribeiro, então é isso, eu frequentei vários anos, né? Eu gostava, o Ribeiro era uma escola muito boa, naquela época, à noite não tinha uma classe vaga, toda a escola tomada com aluno em todas as classes, entende? Então, eu estudei nesse tempo áureo do Joaquim Ribeiro, né? Os prédios, eu me lembro assim, eram relativamente bons, tinham condições de sala de aula, iluminação boa, só não tinha ventilador, porque parece que naquele tempo não fazia tanto calor. Mas as salas eram boas, iluminadas, bem cuidadas. E assim, quando o senhor frequentou o ensino primário, né? Era uma sala e uma série em cada sala, não tinha sala industrial? Não, era uma série em cada sala. Ficava fixo. A gente entrava lá, ficava o período inteiro e saía. Com a mesma professora. Mesma professora e a mesma sala. E em relação assim, aos materiais didáticos, né, que o senhor lembra, se tinha cartilha, como que é? Bom, no primário eu me lembro muito da cartilha, né? Aquela cartilha Sodré, né? Eu acho que é aquela que tem aquela menininha na capa, né? E eu estudei naquela lá, então era o material didático. E o resto era tudo mais ou menos giz e lousa só, praticamente. Tinha muito livro didático? Não tinha nada. Só a partir aí do ensino fundamental, que era o meu antigo ginásio, a gente era obrigado a comprar livro de português e matemática, inglês, e matemática não, inglês, era obrigado a comprar. Os outros eram sugeridos, né? Mas era mesmo no blá blá blá.
Era o método mais antigo. Inclusive, quando eu fui professor, também ainda era o método mais tradicional. Começou a ter retroprojetor, etc., alguma coisa assim, mas também não, a gente não aprendia muito a usar, também tinha vergonha de ensinar, né? Então a gente ia mais ou menos nos métodos tradicionais. A gente não era preparado para usar recursos didáticos, né? Não tinha essa preparação. Não tinha preparação, então você não podia aplicar. Você tinha que dar trocentas aulas por semana, você não tinha tempo muito de se aperfeiçoar em recurso didático e explorar. Né? E assim, em relação às disciplinas estudadas, quais eram em relação ao ginásio? Então, no antigo primário, era aquilo, não tinha nem separação, né? A professora, de vez em quando, ela dava problemas de matemática, né? Mas a gente não conhecia nem o termo matemática, né? Acho que era aritmética, né? Depois ela ensinava um pouquinho, acho, de geografia, um pouquinho de português. Eu nem me lembro direito, mas era mais ou menos isso. A professora ia mesclando a aula dela com essas coisas, né? Agora, quando a gente entrou no primeiro ano do ginásio, né? Aí foi aquele susto, né? Porque cada matéria tinha um professor, né? Matemática, geografia, história, português, desenho. Então, para mim foi uma mudança radical, né? Quando houve essa... Mas a gente acostuma também, né? Tem que acostumar, né? E assim, avaliações? Tinham avaliações que eram só do professor? Tinha avaliação externa? Não. Antigamente era só a famosa prova. Fazia uma prova, 2 provas por bimestre, para somar e dividir por 2. Era isso que existia antigamente. Agora, posso falar quando eu fui professor? Aí o governo começou a querer fazer algumas mudanças, sabe? Introduziu uma obrigatoriedade de se fazer prova individual, prova em equipe, uma avaliação assim em geral. Eu, por exemplo, eu poderia dar uma nota para o aluno, entende? Uma avaliação geral. Uma avaliação pessoal, eu podia fazer uma avaliação de cada aluno, né? Eu andei fazendo muitas vezes assim, trabalho para fazer em casa, para valer nota, fazia uma prova em equipe, né? Porque a lei obrigava a gente. A gente tinha que fazer pelo menos 2 tipos de avaliação naquela época. Então eu costumava fazer uma prova em grupo e uma prova individual. Geralmente eu fazia isso. Porque senão o aluno começou a entrar com recurso contra os professores, entende? Era obrigado, isso foi feito lei, obrigado a fazer pelo menos 2 tipos de avaliação. Então, dentre as possibilidades, eu escolhi a prova individual e uma prova em grupo, em equipe. Em que período foi isso? Então, aí isso é quando eu já estava dando aula, exatamente. Quando eu lecionava já, eles fizeram essa mudança. Inclusive, a tal de recuperação também foi colocada quando eu já era professor. Só que a recuperação antigamente era uma recuperação assim, bem feitinha. Era quase um mês de aula de recuperação. A gente ficava na sala só com os alunos que precisavam da recuperação e dava para rever bastante coisa e fazer uma prova final. Só que a coisa chegou num ponto que era uma semana de recuperação. Se eu tinha 2 aulas de recuperação com uma classe, eu tinha que numa aula dar toda a matéria e na outra aula fazer uma prova. Então o próprio governo acabou com a recuperação. E inclusive não era mais recuperação. Inclusive eles obrigavam todos os alunos a ficarem na sala, mesmo os que já tinham fechado nota. Eles fizeram lá uma mudança lá, obrigaram os diretores a convocarem todos os alunos para permanecer na classe. Então isso não é mais recuperação, né? Não. Se eu tivesse que recuperar 2 alunos, e eu tenho 30 na sala, tinha que ficar com uns 30 lá. Era uma perseguição ao professor, entende? Não entendo porquê, mas foi. E em relação aos seus professores, desde o jardim, você se recorda assim da postura, do gesto, do modo de ensinar? Sim, só que
o que eu digo, naquela época era mesmo oral, era, né, oral e lousa, né? Inclusive eu tinha um professor que dava aula, ele se apoiava na mesa assim, dava aula de latim. Tanto é que eu reprovei em latim, fiquei reprovado em latim, porque eu não entendia o que ele falava, não sabia o que ele queria na prova, então eu fui indo, acabei ficando retido. Então, né? Tinha aula de latim? Tinha latim. Quando eu fiz a atual 5ª série, que foi a minha primeira série do ginásio, começou o latim e eu fiquei retido. No ano seguinte, os outros professores falavam assim, mas você repetiu? Você só tirava 10 comigo? Ah, mas com o senhor eu tirava, mas de latim eu tirava 0. E eu fiquei em latim. No ano seguinte eu passei em latim. No outro ano tiraram o latim. Se tivessem tirado no ano seguinte, que eu ia fazer para valer, aí eu teria passado automaticamente, né? Porque houve muitos casos assim. O aluno ficava reprovado numa matéria, se ela fosse extinta, ele passava automaticamente. Mas no meu caso não, eu tive que fazer e depois passei normalmente. Mas o que eu me lembro é isso, eram todos mais ou menos o mesmo estilo, né? Era aula oral, assim, né? Giz, lousa, e explicava, dava uma explicadinha, tinha alguns que davam exercício para a gente fazer na sala, né? Mas era mais ou menos tudo igual. A gente lembra, eu lembro perfeitamente da maioria dos professores, né? Agora, conforme o professor também, tinha uns que a gente não aprendia direito, né? Não conseguia aprender direito, né? Em relação, assim, que a gente às vezes escuta que alguns professores usam régua para bater os alunos, o senhor chegou a vivenciar isso? Não é do meu tempo, não. Eu só uma vez levei um giz do professor, eu estava conversando, veio um giz assim, pim, assim no meu rosto. Mas, coitado, ele tinha até razão, né? Porque eu não estava prestando atenção e estava atrapalhando a aula, né? Mas isso não, aqui nas escolas em Rio Claro não era algo comum. Não, mas eu acho que mais antigamente eu acho que era, viu? É. Então, qual a importância que você atribui hoje para o professor, para a profissão? Então, isso eu acho importantíssimo, porque todas as pessoas passam pelos professores, né? O médico passa pelo professor, o engenheiro, o professor passa pelo professor, passou um dia, né? Então eu acho muito importante, eu acho extremamente importante a função do professor. Só que, infelizmente, os governos não têm competência para administrar a educação como deveria. Eles só fazem propaganda na TV, que tem merenda, que tem isso, que tem aquilo. Escola não é restaurante, mas virou restaurante por causa da pobreza, né? Então, exatamente. Então, mas eu acho que é uma profissão muito nobre mesmo. Todos têm que passar pelos professores, né? Isso é importantíssimo. Só que eu, em 93 eu pedi a minha exoneração, né? Porque eu não aguentava mais trabalhar para o Estado. Eu era professor efetivo e eu desisti, fui trabalhar em outra profissão. Por conta das condições mesmo de trabalho no Estado? Por causa das condições, do salário e das condições. É terrível. Eu sofri muito. Mas eu dava minha aula como se eu estivesse ganhando milhões. Eu trabalhei em escola particular também, então a minha aula era a mesma. Na escola particular e no Estado era a mesma aula, né? O modo, eu fazia a mesma coisa, com a mesma dedicação. Em relação ao seu período que você estava estudando, qualquer que seja, você se recorda de algo que estava acontecendo na sociedade? De alguma forma impactou ou não na educação? Sim. Teve duas coisas muito marcantes nessa época minha tanto de professor como de estudante. Em 64, eu estava com 10 anos já de estudo, né? Contando os 20, eu estava com 10 anos de estudo, aconteceu a tomada do poder pelos militares. Isso foi uma coisa terrível,
Eu tinha praticamente 16 anos, mas eu não dava muita bola assim para as coisas, porque eu não tinha assim noção política das coisas, né? Eu só fui tocando o barquinho normalmente. Mas aí a gente vai percebendo que eles alteraram completamente o país, né? A censura, eles tomaram o poder. Um diretor me contou que tinha uma escola aqui chamada Escola de Aplicação. Então, quando os militares tomaram o poder, eles falaram que tomaram o poder para acabar com a subversão, né? Que o comunismo estava querendo tomar conta do país. E eles falaram que eles iam acabar com a inflação e com a corrupção, né? Então, praticamente, eles conseguiram só acabar um pouquinho com o comunismo, né? Que ficou tudo por baixo do pano, mas o resto continua mais ou menos a mesma coisa. Mas foi terrível, e daí o AI-5 também, em 68, foi o auge do militarismo, né? Porque aí tirou as liberdades individuais das pessoas, não podia mais se reunir, caçava mandato do político, eles mandavam, até na Câmara Municipal eles mandavam, eles podiam interferir em tudo, censurava rádio, jornal, TV, teatro, tudo era censurado, entende? Eu ia contando, esse diretor me falou que o dia que a polícia invadiu lá a escola, é onde é o chanceler. Era vocacional. Era o vocacional. Diz que a polícia chegou lá, via um livro vermelho, eles jogavam no chão, porque falavam que aquilo era comunista, sabe? Diz que eles fizeram um show quando eles invadiram aí o vocacional. E o vocacional dizem que era uma escola assim de vanguarda mesmo, né? O aluno ficava o dia inteiro lá, era aluno que aprendia a pensar mesmo, sabe? Era um ensino diferente. Ensino diferente, é assim que precisava ser. As pessoas que estudaram no vocacional, você conversa com elas, é completamente diferente de você conversar com outra pessoa, né? Uma formação diferente. É uma formação diferente. Inclusive eu tinha colega de classe da faculdade que tinha estudado no vocacional, né? Mas, então foi terrível, foi marcante mesmo o militarismo e esse ato institucional número 5, né? Que fechou o Congresso, fechou tudo, fechou a política do país. Eles ficaram mandando com a caneta na mão. Eu andei fazendo até esses dias uma pesquisa para voltar um pouquinho atrás. Nossa, a coisa é terrível. Depois que passa um pouco, né, que a gente percebe. Então, é verdade. E o senhor lembra assim, de significativo, assim, de todo esse período que o senhor estudou e também foi professor, que marcou? É o que eu digo, essa parte do militarismo aí foi marcante, porque eles alteraram até os currículos, né? Tinha que ter uma certa educação moral e cívica. Quando estava na faculdade, a gente ia assistir palestra, era obrigado, né, a ter palestra. Nossa, a gente ficava lá remoendo, mas era obrigado, né? Tinha que ficar assistindo aquelas palestras de gente que era a favor até às vezes dos militares, e a gente ficava assistindo palestra lá na Câmara Municipal, a gente ia. Porque acho que eles pegavam vários cursos e colocavam lá, todos juntos para assistir. Né? Era obrigado mesmo, né? E uma vez falaram que a Unicamp a faculdade ia passar para a Unicamp. Nossa, eu e mais 2 colegas, nós fizemos uma coisa muito, assim, para a época foi uma coisa assim que depois que a gente pensou melhor. Nós fomos fazer uma pichação, porque o reitor vinha para Rio Claro. Imagina você fazer uma pichação na época do militarismo, do AI-5. Perigosíssimo. Eu não sei se foi antes ou depois do AI-5, mas eu sei que nós fomos ali, quando a Samambaia bifurca assim, para entrar lá na Unesp, nós escrevemos lá no chão. Antiga Unesp. Lá na Unesp. Magnífico picareta. Olha, se a polícia pega a gente estava arriscado até desaparecer, ninguém fica sabendo onde que mataram e jogaram a gente. Porque eles desapareciam com as pessoas mesmo. Matavam e jogavam no rio e nunca mais a família achava, entende? Eu não era político, mas 2 colegas meus falaram, vamos lá, eles estão querendo pegar a Unesp, a faculdade da gente, né?
nós não queremos, né? Para mim, tanto faz, né? Mas eu fui junto fazer pichação. Sim, e como o senhor avalia as mudanças educacionais de quando você era estudante e de hoje? E do tempo que você mencionou? Dos dias de hoje, né, que a gente acaba... Então, eu acho que, em termos assim de mudança, eu acho que está cada vez melhor, eu acho. Porque hoje tem mais recurso, né? Tem computador, tem internet, tem um monte de outros recursos, né? Então, no meu tempo, estava começando, quando eu era professor, estava começando a aparecer assim alguma coisa para aplicar no computador, para dar aula, por exemplo, de geometria e tal. Mas a gente também não tinha preparação. Como que eu ia ensinar uma coisa se eu não sabia ainda fazer? Eu precisava então fazer um curso de reciclagem, de nova formação, né? Então, eu acredito que nesse ponto, os alunos hoje em dia que vão ser professores, têm condições de melhorar muito o ensino, por causa desses novos recursos, né? Então, vocês que vão ser professores ou diretores, sei lá, né? Vocês têm condições de aplicar as coisas mais modernas para o benefício dos alunos, né? E em relação assim, a aprendizado mesmo, o senhor acha que também tem uma melhoria ou comparando aí o tempo que o senhor foi professor? Antigamente e hoje? Olha, aí eu já acho que depende muito do interesse do aluno, né? Se o aluno tiver interesse, de alguma forma ele vai aprender bastante, ele vai procurar saber mais do que aquilo que foi ensinado. A gente vê muitos casos assim, né? Eu lecionei aqui no Bahia, você estudou lá, você sabe disso. Tinha aluno ali que saiu dali e venceu na vida. Quer dizer, ele não ficou dependendo só da aula dos professores ali, que mesmo o Bahia, a gente sabe que tem problemas, né? Falam que é bom, mas se conversa com o professor lá, o professor fala que não está bom. Tem coisa que pode ser melhorada. Então eu acho que aí depende bastante do aluno, né? Se ele tiver interesse e tal, ele vai progredir, ele vai fazer uma coisa que ele gosta e ele vai se dedicar, né, a essa mudança para melhor, né, para a vida dele, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não sei, mas é isso mais ou menos? Sim, respondeu, sim. O que mais? Tem mais alguma coisa? Que o senhor queria falar sobre, não sei, se o senhor quiser falar mais alguma lembrança que a gente talvez não tenha. O que mais que eu posso falar? Não, basicamente, não é isso, né? Se eu lembrar algum fato, depois eu falo para você. Eu anoto. Você anota. Nós agradecemos, então. Imagina. Foi um prazer. Obrigada. Nada, imagina.